Boa noite, pessoal. Estamos começando a nossa live Quinta com Elas. Que prazer receber vocês. Algumas pessoas devem ter visto aí as tensões do momento inicial. Grande abraço a todo mundo que está entrando, a Sandra Lúcia, a Pati, Patrícia Soares, beijo grande, Tamara, Denise, que bom estar aqui com vocês. Mais uma quinta-feira que Deus nos concede para nós conversarmos, batermos um papo. Priscila, beijo, minha linda, que bênção, que alegria. Ju, beijo, minha querida, beijo para a turma aí de João Pessoa. E estamos felizes em poder estarmos reunidos e reunidas, porque apesar do nome ser Quinta com Elas, a nossa live é para todo mundo que queira participar, homem, mulher, adolescente, jovem. O importante é a gente estarmos juntos em comunhão e falando sobre temas interessantes que dizem respeito à ação feminina, à figura da mulher. A nossa última live nós já tivemos conversando com a professora Ruth Salviano, já participamos também de uma live aqui com a UAF do Valentina, junto com a nossa irmã Juliana, falando que teologia também é coisa de mulher. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito querida sobre um tema que também é muito importante para a mulher, que é depressão. E eu vou, sem mais delongas, pedir que Deus esteja orientando a nossa conversa e vou aqui chamá-la para que a gente esteja, então, aproveitando o tempo da melhor forma possível. Ok? Vamos lá, deixa eu entrar em contato aqui com essa querida. Só um instante. Só um instantinho, estamos chamando aqui. Não saiam daí, vão chamando as amigas e os amigos. Tá chegando, hein, gente? Cris Vilar, que vai estar conversando com a gente hoje. Cris, minha querida, vê se você consegue mandar o convite para mim. De alguma forma, não estou conseguindo te acessar, te convidar. Vê se você consegue solicitar para conversar comigo. Enquanto isso, vão chamando aí os amigos. Druzila, um beijo grande para você, minha querida. Sandro Cruz, pronto. Cris acabou de entrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo convidá-la. Que prazer ter você conosco, Cris. Só um instantinho. Segura aí que é tudo ao vivo e a cores. Estou tentando. Estou aguardando agora, hein? Enquanto a Aninha entra aí, consegue entrar para conversar com a gente, eu quero mandar uma boa noite, um beijo para a Niédia. Olha ela aí. Oi, minha querida. Oi, Carlinha. Doutora Carla Janaína Ô, mulher linda, ó. Pense uma felicidade de poder conversar com você, de recebê-la aqui nessa Quinta com Elas. Vou afastar um pouquinho aqui. E você, Cris Vilar, seja muito bem-vinda. Está aqui conosco. Enquanto você vinha, eu vinha dando boa noite, vinha já dando um abraço especial em todo mundo que está aí.
mandando um beijo para quem é amigo da Cris, que está acompanhando aí a live, para a minha turma aqui da Segunda IEC em Itaguaí, para as mulheres congregacionais, para todo mundo que está acompanhando. É um prazer grande ter você conosco, Cris. Bem, vai chamando aí. Turma, chamem os amigos, mandem um convite aí, que eu vou começar conversando com a Cris, mas antes eu gostaria de orar, pedir que o Senhor abençoe esse tempo que nós vamos passar juntos, e que o que a gente vai conversar aqui, inclusive eu falei para a Cris que seria um papo entre amigas, porque de fato é isso que nós somos, o que nós vamos conversar aqui, desejamos que alcance o seu coração, e que o Senhor nessa noite esteja apontando caminhos para você, novos nortes, e sabemos que Ele é poderoso para isso. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, junto com a Cris, nossa irmã querida, para te bendizer, porque Tu és bom, Tua misericórdia dura para sempre. Orienta a nossa conversa, abençoa todos os convidados, os amigos que estarão participando conosco, e que possamos ter momentos agradáveis de comunhão e de conhecimento, de busca do conhecimento. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cris, eu quero começar pedindo para que você se defina. Quem é essa mulher? Quem é Cris Vilar? Que bonitinha! Cris Vilar. Cris Vilar é uma serva do Senhor, né? Casada com o pastor Vilar, um marido maravilhoso, mãe de 2 filhos, Mateus Rubem e Késia Priscila, e vovó de um netinho maravilhoso, gostosíssimo, Davi Lucas. É isso aí, Carlinha. Vá perguntando e responde suas perguntas. O que saber sobre mim fora isso? Travou um pouco. Será que é a conexão, meu pai, da gente? Travou um pouquinho, mas eu ouvi, Cris. Acredito. Será que o problema é meu? Não sei, mulher. Eu sou tão novata por aqui. Eu ainda estou aprendendo a lidar com essa tecnologia, viu? Se o problema for meu Deus, eu nem estou sabendo. Nós duas, querida, travou um pouquinho a sua fala para mim, mas deu para ouvir sua resposta. Depois complementou que você encerrou aí. A última fala que eu vi foi que você é vó de um netinho maravilhoso. E é mesmo. Cris, Deus te abençoe poderosamente, mas hoje tenho certeza que a grande parte das pessoas que estão aí com a gente conhecem você, já lhe ouviram, já conhecem um pouco do seu ministério, da sua atuação, mas hoje a gente quer conversar sobre um tema importante e que tem acometido, inclusive, no mundo, né, não só em nível de igreja, agora considerando a nossa esfera religiosa, mas em todas as áreas, que é a depressão. E para a gente começar essa conversa, eu queria que você estivesse definindo um pouquinho, do ponto de vista científico, o que é a depressão, né, como que ela é encarada pelos profissionais da área de saúde, porque existe ainda, pelo que eu vejo, né, falando do meu ponto de vista um pouco leigo, um preconceito muito grande em relação a isso. Especialmente no âmbito religioso, no meio evangélico, digamos assim, é comum nós ouvirmos as pessoas dizerem: crente não sofre de depressão, porque, por exemplo, não pode ser triste um coração que ama a Cristo. Mas eu queria então que você passasse a sua visão dentro das suas pesquisas em relação à ciência. Depressão existe? Ela é mito ou é um fato?
Antes de começar a nossa conversa, o nosso diálogo sobre isto, eu gostaria de esclarecer, Carlinha, que hoje eu estou aqui não como psicóloga, né? Embora Certo. estaremos abordando cientificamente, por quê? Porque a nossa abordagem ela vai estar embasada como fruto de um trabalho científico meu, na minha Uhum. graduação de teologia, né? Eu fiz bacharel em teologia, então o meu trabalho de conclusão de curso tem o tema Depressão e Fé Cristã, o paradoxo entre a dor e a alegria. Então, no meu trabalho, eu faço uma abordagem, não é, mostrando os dois lados, que são duas Isso. coisas distintas que acontecem simultaneamente, não é? A Uhum. dor da depressão, né, da Uhum. doença, e a alegria da fé cristã, da salvação. Como compreender duas coisas simultâneas tão distintas, né? Como eu, Uhum. enquanto cristãos que têm uma alegria e uma fé em um Deus poderoso, posso administrar uma vivência direta, real, com uma doença que causa uma tristeza profunda, existencial, entendeu? Então, o meu Uhum. trabalho, ele Entendi. foca nessa área aí, né? Porque Sim, quando eu sim. abordo nas minhas palestras, hoje eu trabalho nessa área de ministrando para mulheres, para a igreja toda, para colégio, para instituições sobre esse tema, eu faço questão de ressaltar que a minha autoridade na minha fala, no meu trabalho, não é como psicóloga, mas como Uhum. alguém que tem a experiência científica de pesquisa De e a pesquisa. experiência de alguém que também teve uma vivência com a depressão, e isso me Sim. dá autoridade de falar sobre, entendeu, Sim, Carlinha? sim, minha querida. Com certeza. Eu acho E, vo- importante criar essa introdução para que não haja nenhuma questão, tipo, ela está falando como uma psicóloga. E eu não tenho sim, autoridade para claro. isso, eu não sou, entendeu? Vou abordar um Entendi. assunto que eu estudei, eu tenho base Uhum. teórica para falar e tenho base experimental, né? Da minha experiência, É certo? Então, verdade, Aninha. a pergunta que não quer calar, o que é depressão, né? Uhum. Então, Isso. cientificamente, falando cientificamente, Uhum. depressão ela é uma patologia psíquica, é um Sim. transtorno mental, é certo? E esse transtorno mental faz o quê? O que é que caracteriza essa doença chamada depressão? Ela é Sim. caracterizada pelo déficit, ou seja, pela deficiência de dois hormônios fundamentais para a atividade humana, que Uhum. são serotonina e endorfina. Esses Uhum. dois hormônios, eles são responsáveis pela alegria, pela energia, pela força, por essa coisa que nos capacita a desenvolver atividades, relacionamentos e Uhum. qualquer que seja a atuação. Então, quando eu adoeço da depressão, eu tenho uma queda, um déficit desses Uhum. hormônios, e caindo a produção desses hormônios vai desencadear em mim alguns sintomas que a gente pode, através dos sintomas, caracterizar a depressão. Entendeu, Entendi, Carlinhos? Aninha. Sim, minha querida. Nós estamos até aí também, Aninha, com alguns colegas da área que estudaram também isso. Quero mandar um beijinho para Eva Cavalcante, os irmãos que estão aí participando, acompanhando com a gente e estão confirmando de fato, né, esses dois hormônios. Gente, enquanto a gente continua, eu queria dizer para vocês que eu estou tendo o prazer de corrigir, de verificar esse trabalho acadêmico que a Cris fez, né? E ela, com muito empenho e preparo, e com muita propriedade, ela fala sobre isso, por isso eu disse, eu preciso convidá-la para que ela esteja lá conosco, porque, inclusive, como ela mesma anunciou, ela viveu na própria pele a depressão, digamos assim, enquanto patologia.
E uma coisa que nós estávamos observando, Aninha, e conversando, segundo dados estatísticos aqui, essa enfermidade, essa patologia mesmo de ordem psíquica e com efeitos físicos, segundo a ONU, né, pelo que eu li um pouquinho nas suas pesquisas, uma pessoa a cada 10 terá depressão ao longo da sua vida. Quer dizer, se nós pensarmos bem, em 10 pessoas que nós conhecemos ou não, 10 pessoas do mundo, pelo menos uma está suscetível a sofrer da depressão. E interessante, Ana, também um outro dado estatístico que eu pude ver na sua pesquisa, é que desse total divulgado pela ONU, 60% das pessoas afetadas serão mulheres, né? E 40% serão homens. Então, assim, é interessante a gente ver o quanto que a ciência, ela respalda a existência desse mal. E certamente também, Ana, ele me parece não ser um mal que é moderno, não é isso? Não é uma doença, uma enfermidade moderna, apesar que digamos assim, a modernidade com a sua pressão, com os seus parâmetros, os seus modelos ditados para a mulher, para o ser humano de forma geral, tem ocasionado um índice maior da depressão. Mas não é uma coisa de hoje, não é isso? A própria Bíblia mostra Jó, mostra outros homens que sofreram, homens e mulheres que passaram por isso. E como você falou, paradoxalmente, a fé conviver com essa enfermidade, sabendo que Deus está no controle. Muito obrigada, minha querida, pelo seu esclarecimento. Cris, já que a gente deu a deixa aqui, que você passou por tudo isso, eu queria que você, então, falasse aí para os nossos amigos, para quem está acompanhando a gente, quais são os sintomas de uma depressão. Por quê? Muitas vezes a gente já pode estar vivenciando isso, o início disso, da depressão, sem ter consciência. Então, falando um pouco a partir do seu próprio exemplo de vida, e também das suas pesquisas, o que é que caracteriza, quais os sintomas, os efeitos sintomáticos da depressão? Quando que a gente tem que ficar em alerta? Pode falar, minha querida. Antes disso, eu gostaria de falar um pouco a respeito de ciência, né? Sim, O que é que credibiliza, que traz credibilidade à ciência? É porque a ciência ela tem um respaldo teórico e um respaldo prático das suas pesquisas, não é verdade? É considerado ciência algo que é provado na teoria e na prática. Então, existe uma associação americana de psiquiatria, e essa associação psiquiátrica americana, ela diagnosticou a depressão como doença. Então, está comprovado cientificamente pela Associação Americana de Psiquiatria que a depressão não é coisa de Satanás. Depressão, numa linguagem bem comum, até um pouco fora do nosso contexto, frescura. Depressão não é coisa de chamar atenção. Depressão é uma patologia psíquica, é uma doença, e como doença ela precisa ser tratada. Entendeu? Dito isto, eu gostaria de perguntar e responder, né? Como você já deu os dados estatísticos muito importantes, né? Que a Organização de Saúde diz, tem até um dado interessante que quando eu, Carlinha, estava fazendo o meu trabalho, eu fiquei assim chocada com esse dado, sabe? Que diz que a Organização Mundial de Saúde e a Organização das Nações Unidas, elas reconhecem e disse que foi previsto, essa pesquisa que eu fiz para o meu trabalho, eu me formei em 2013, e as minhas pesquisas estão baseadas em 2010, 2012. Então, a Organização Mundial de Saúde previu, olha, observe, em 2010, nós estamos em 2020, e a Organização Mundial de Saúde previu
que em 2020 a depressão seria o problema de saúde global, a doença do século. Né? Quando você deve, no início do primeiro capítulo, você vai ver, quando eu cito esses dados, eu até digo assim, que eu me sinto como uma profeta, não é? Profetizando uma catástrofe da qual eu não posso fazer nada. Eu não posso omitir a realidade e não posso mudar a realidade. Então, foi muito difícil para mim escrever e colocar uma prevenção estatística que ia totalmente de encontro à minha realidade cristã. Porque na minha mentalidade cristã, antes da depressão, crente também não passava por essa questão, entendeu? Está comprovado que... Né? Antes de você passar... Exatamente. Exatamente. Antes de eu ter a experiência, eu tinha uma mentalidade que todas as pessoas têm, principalmente em relação à mentalidade cristã sobre esta doença, né? E o caso é tão grave, Carlinha, que são mais de 322 milhões de pessoas depressivas no mundo. As estatísticas dizem que o Brasil está em segundo lugar nas Américas, em casos de depressão. Olha, vai dizer aqui que o Brasil é o país com mais prevalência na América Latina e o segundo nas Américas todas. Olha a situação do nosso país em relação, estatisticamente, sobre essa questão de depressão. E outra coisa gravíssima é que as pesquisas apontam que a depressão está totalmente associada e ligada ao suicídio. As pesquisas dizem que 50% dos suicídios estão diretamente ligados à depressão. Isso quer dizer que 50% das pessoas que se suicidam têm um histórico de depressão. Muitas delas, a maioria, é de pessoas que não foram tratadas, que vivenciam a depressão, mas por causa do estigma, do preconceito, elas se isolam na sua própria doença, não buscam a questão do tratamento e vão afundando num buraco que ninguém pode tirar, entendeu, Carlinha? Por que eu me propus a falar sobre isso? Porque eu me propus a fazer esse trabalho científico e a transformá-lo em livro, que é a nossa parceria. Você é editora do meu trabalho, né? Você quem está revisando, reconstruindo, para a gente poder fazer com que esse trabalho chegue ao leitor, com a sua visão de doutora, de quem trabalha nessa área, né? É um prazer, é muito importante a gente ter essa visão real da coisa, entendeu? Uma coisa é você negar um conceito, e outra coisa é você negar um fato. E já dizia-se que contra fatos não há argumentos, não é? Verdade. Então, a depressão... Carlinha, você poderia ir organizando a questão do tempo, né? Sim, minha linda. Porque eu vou me animando, conversando, e pode ser que eu ultrapasse o limite. Vai conduzindo o tempo aí. Eu tô ligadinha. Olha, tá muito bom, Ana, a sua fala tá esclarecedora. Eu quero aproveitar o gancho, gente, para dizer, vamos torcer para que em breve a gente esteja com essa pesquisa da Ana aí nas nossas mãos, para a gente poder também estar levando ajuda para as pessoas que vão precisar, né? Graças a Deus, há muitas pessoas que estão abrindo o leque, a visão, para entender mais ou menos isso que a Ana Cristina tem colocado para a gente, de que depressão não é frescura, né? A gente ainda encontra pessoas com a mente tão fechada no presente tempo, achando que, fulano vive chorando, fulano está isolado, bora, levanta a cabeça, sacode esse pó. E não é tão simples assim, gente. É como estar paralisado. E Ana sabe disso por experiência própria.
Cris era uma mulher ativíssima, sempre foi, continua sendo agora, porque ela buscou tratamento e soube lidar. Ativíssima de estar, como continua ainda hoje, diante das pessoas, palestrando, pregando, ministrando, e de repente ela se vê nessa situação. E eu tinha lhe feito a pergunta, Ana, pode ficar tranquila que eu estou ligadinha aqui na hora. Como foi que você começou a perceber que estava entrando nesse quadro patológico, depressivo? Quais foram as principais características que você mesmo viveu e que os nossos amigos que estão nos acompanhando aí podem começar a se aperceber se não estão passando pela mesma situação, ou iniciando, ou já em sofrimento, sem querer admitir? Você poderia compartilhar para a gente os sintomas? Com certeza, né? Retomando a minha fala, que eu dei assim, tipo um contexto sobre a questão para poder entrar nos sintomas em si. Isso, né? foi ótimo, foi ótimo. Muitas pessoas, Carlinha, me conhecem como Ana Cristina, porque eu já fui cantora evangélica, tive a oportunidade de gravar 3 CDs gospel, né? Fui assembleana durante 22 anos da minha vida e estou hoje há quase 10 anos batista, não é? Então, as pessoas me conheciam como Ana Cristina. Aí, depois do seminário, depois das minhas vivências com outras temáticas, eu adotei o nome Cris Vilar, porque é um nome que eu sempre quis ter. A gente não tem isso de querer um nome, então sempre quis ter o nome de Cris Vilar. Então, quando eu entrei no quadro de depressão, nós tínhamos plantado uma igreja batista no Valentina, e logo no início eu não sabia o que estava acontecendo comigo, né? Até que eu fui... uma amiga me emprestou um livro que nunca mais eu devolvi e não vou devolver, não, glória a Deus, não façam isso. Então, esse livro está aqui, olha, esse livro é uma das bibliografias que eu apresento. Todo o meu trabalho científico foi baseado nessa, uma das biografias, mas essa é a principal. Né? O título deste livro é Porque Algumas Pessoas Sofrem de Depressão. O título, e o escritor é Marcelo Aguiar, certo? Quando eu estava vivenciando o início dessa crise, sem saber o que estava acontecendo, uma pessoa me emprestou esse livro. Então, neste livro, eu fui descobrindo, e eu até alenquei aqui para a nossa live ficar mais condensada, né? Eu alenquei os principais sintomas que eu, basicamente, senti todos eles, né? Existe nesse livro, e também acrescentei alguns no nosso livro que está sendo editado por você. Primeiro, o isolamento social. Uma pessoa que sofre de depressão, ela não quer se relacionar, se comunicar. Ela se fecha dentro de si, né? Ela se isola por vários motivos, mas o meu foi: eu não queria que ninguém me visse no estado que eu fiquei, entendeu? Você é uma pessoa ativa, dinâmica, feliz, realizada. Observe, eu estou casada hoje há 19 anos, mas na época da minha depressão eu tinha de 15 a 16 anos de casada, meus filhos maduros, entendeu? Eles eram membros da nossa igreja. Então, assim, eu não tinha nenhum motivo para entrar numa experiência tão dolorosa quanto essa. Bem casada, minha vida financeira estruturada, um marido companheiro maravilhoso e filhos presentes na minha vida, resolvidos. Eu não tinha motivo. Então, muitas pessoas se isolam porque ela não quer ser vista no estado que ela fica, e ela também não tem o amor, por falta do déficit da serotonina, da endorfina, ela não tem alegria de se relacionar, entendeu? Então, tem um isolamento social, a tristeza profunda, o choro fácil e sem causa. Você se pega chorando e buscando na sua mente: por que eu estou chorando? Por que essa tristeza? Por que essa angústia? Uma desesperança, entendeu? Uma desesperança.
alguns desenvolvem transtornos do sono. Sim. Ou a insônia, que rouba Sim. de você totalmente o sono, ou a sonolência. A pessoa desencadeia um sono que não tem fim, certo? Temos também a baixa autoestima, entendeu? A pessoa se olha, ela pode ser linda, dos olhos verdes, os cabelos louros ou muito negros, lisos ou cacheados. A pessoa ela não consegue se enxergar assim, a sua beleza natural, a sua Sim. inteligência, o seu Sim. dinamismo, a sua produtividade, o seu valor. A pessoa perde essa questão, essa visão. E ela passa por um Processo. fator de déficit de autoestima, entendeu? Outra questão também é pensamentos e ideações suicidas. Poxa. Eu não estou dizendo que toda pessoa que tem depressão, ela vai se suicidar. Mas Sim, existem sim. pensamentos suicidas, aquele desejo de morrer. Por quê, Carla, o desejo de morrer? Porque é uma dor invisível que você sente, com a qual você não tem habilidade para lutar. Vamos imaginar você diante de um inimigo invisível que lhe ataca ferozmente, mas você não vê como pronto, Priscila, minha filha, citou o coronavírus, né? Sim, sim. É um inimigo que você está lidando, mas não sabe onde ele está, porque ele não se materializa. Isso também é um fator. Por que as pessoas se suicidam, Carla? Por quê? Porque sendo uma doença invisível, uma dor invisível, ela não sabe como lidar, então a forma dela materializar essa dor é nela mesma, porque ela é a portadora. Poxa. Então, como ela não consegue sanar a dor, como ela não consegue atingir a dor, ela quer se matar para fugir dessa dor. Entendeu? Quando eu vejo as pessoas falando sobre suicídio de uma forma tão preconceituosa, acusadora, dizendo que as pessoas que se suicidam vão para o inferno, eu fico pensando, meu Deus, essas pessoas todas deveriam ter uma experiência com a depressão e saber que a pessoa que se suicida, ela está vivendo uma dor acima do limite da sua compreensão. É lidar com um inimigo invisível, feroz, com o qual você não tem armas para lidar. Entendeu, Entendo, Carla? querida. Por isso Entendi, que minha querida. desencadeia muito a depressão. Então, existem os pensamentos suicidas e existem também a fatalidade do suicídio na depressão. Quando a Porque pessoa uma chega pessoa às sem vias de tratamento, fato. porque não tem acesso ao tratamento, não tem acesso à ajuda psicológica, psiquiátrica, que a gente vai chegar lá depois, o apoio familiar, entendeu? Então, essa pessoa se vê como agente dessa dor e, para fugir dessa dor, ela tira sua própria vida, entendeu? E, para encerrar a questão dos sintomas, Carla, eu queria citar um bem comum, que a gente vai falar mais dele quando a gente for falar sobre os transtornos da mulher, que é a perda da libido. Muitas mulheres ativas sexualmente, não é? Mulheres que têm um desenvolvimento, uma estrutura sexual muito boa, entendeu? E homens também, né? Que a gente hoje não está falando de gênero, né? A gente está falando da doença. Uma libido, a perda da libido, ela compromete demais. Por quê? Porque você não tem mais prazer sexual. Entendeu? Por isso que a depressão ela tem o poder de destruir as relações. Porque se um marido ou uma esposa adoece e não existe a compreensão do cônjuge, a tendência desse casamento é falir. Sabe? É verdade, hoje eu bato palmas para o meu marido, que não está aqui, por força maior, ele está em outra atividade, mas ele é fundamental na minha vida. Porque aquela Ana feliz, aquela Ana cheia de vida, aquela Ana cheia de vigor, ela ficou só no corpo, sem vida. E ele viveu toda a experiência comigo, como marido, como companheiro.
Amém, Carlinha? Sim, Respondida essa questão de sintomas. respondida e muito bem respondida. E para a gente passar, então, as causas, Cris, até agora, lembrando, se alguém entrou agora e está assim, tentando se encontrar, se entender, Carla e Cris Vilar, estamos aqui num bate-papo bacana sobre a temática da depressão. Estou conversando com alguém que estudou sobre isso e também passou da sua vida a experiência de se encontrar nessa dor, conforme ela acabou de definir para nós, que é indefinível, que não tem explicação. Então, pelo que eu vi, Cris, uma coisa é você estar com uma tristeza profunda, tipo um luto, uma perda de alguém, né? Mas aquilo ali é pontual. A depressão, que pode ser também ocasionada por talvez um luto, uma perda que não foi tratada, ela, pelo que eu vi aí na sua fala, ela vai muito mais além, né? Algo que é muito mais patológico mesmo. E as dicas que você nos deu dos sintomas foi excelente. Fiquemos espertas, minhas queridas irmãs, porque há coisas que Deus permite a gente ter acesso, como estamos tendo hoje, ao conhecimento, para nos tratarmos, para cuidarmos de nós, porque se nós não nos valorizarmos enquanto ser humano, certamente as pessoas não nos valorizarão. E agradecemos, então, deixo um abração para o pastor Vilar, que foi esse super companheiro presente aí na vida da Cris, né, e seus filhos também, que deram esse suporte. Cris, o que é que causa depressão? Nós vimos os sintomas, mas o que é que causa depressão para a gente começar a ficar espertos e evitarmos certos caminhos complicados que podem chamar essa doença que está cada vez mais comum para a gente? O que seriam as causas? Carla, foi muito precisa, muito interessante essa sua fala, né? De dizer que essa tristeza de alguma coisa que acontece é normal. Existe a tristeza de decepção com um amigo, de problemas que a gente enfrenta, mas existe a tristeza patológica, que é a tristeza advinda da depressão. É uma tristeza, muitas vezes, sem causa, é uma tristeza que ela demora muito a passar, porque uma coisa é você estar triste porque perdeu o emprego, uma coisa é estar triste porque perdeu um amigo, ou você se desentendeu com alguém, algum problema pessoal. Essa tristeza, ela é saudável e ela é humana. O problema está na tristeza patológica, a tristeza que lhe afunda, que mina com o seu psique, que mina com a sua alegria, tanto a alegria de viver, quanto a alegria de se relacionar, até a própria alegria de comungar com Deus. Sim, entendeu? Minha querida. Na nossa live hoje, eu acredito que a gente não vai ter tempo de trabalhar essa questão da fé, da importância da fé. Queria muito que desse, mas se não der, teremos outra oportunidade. Então, o que é que causa essa doença? Não é? O que leva as pessoas a entrar nessa doença? Existem algumas causas que eu elenquei para nós comentarmos hoje. Primeiro, hereditariedade. É uma questão genética, certo? Você já nasce com o seu organismo predisposto a essa doença, entendeu? A gente não tem pessoas que elas já são sensíveis, caracteristicamente, né? A gente que já pastoreou, que lida com pessoas, a gente identifica pessoas que são carentes, que são sensíveis, que são frágeis a enfrentamentos, são frágeis a confrontos, entendeu, Carla? Então, existe uma genética e existe também uma hereditariedade. Há casos de pessoas que têm o filho, a mãe, a avó, o neto, entendeu? Famílias com inteiras, depressão. como base hereditária, desencadeando a depressão. É outra questão também, o luto. A perda de alguém muito querida, muito próximo. Eu sinto muito esposo, filho, pai, mãe, mas um amigo querido, alguém importante na nossa vida, também pode desencadear uma depressão na nossa vida.
Não somente na questão relacional, conjugal, familiar, mas também pessoas amigas que têm um papel fundamental na nossa vida, né? Sim, circunstâncias difíceis, Carla, como sim, problemas de finanças, pessoas sim. que têm uma vida equilibrada, um bom emprego, e de repente essa pessoa perde o emprego, essa pessoa tem um acúmulo exacerbado de dívidas, e essa pessoa não tem condições emocionais de administrar essa realidade do desemprego. Está entendendo? É muito forte isso, e a gente vai perceber isso agora na quarentena. Sim. A gente vai ter que abrir uma outra live falando sobre os efeitos da quarentena na depressão. É verdade. Tem que ser outra live, porque não dá tempo aqui. Então, assim, o caso de finanças, doenças terminais, como o câncer, entendeu? Essas doenças, no período terminal, a pessoa passa por um quadro acentuado de depressão, divórcio, que a gente trata tudo isso no nosso livro, né? A questão da desestrutura familiar, traumas de infância, traumas de abuso sexual infantil, abuso sexual adulto de mulheres ou de homens. Quantas pessoas hoje que vivem o conflito homossexual porque foi estuprada, abusada enquanto criança e cresceu sem identidade, precisa ter um encontro de tratamento para realmente dar a sua vida esse trauma. Entendeu? Existe também a causa da obesidade mórbida. Eu gosto muito de falar que eu não estou falando aqui das gordinhas. Travou. Porque existem gordinhas lindas, gostosas, maravilhosas. Mas quando você é uma gordinha obesa, doente, geralmente, se fizermos uma estatística, provavelmente uma pessoa que sofre de uma obesidade mórbida, ela é propícia a entrar num quadro depressivo, entendeu? Sim, minha querida. Um dos escritores, Andrew Solomon, ele também associa a depressão com a pobreza. Andrew Solomon fala que uma pessoa pobre, paupérrima, que não tem acesso à cultura, não tem acesso à saúde, não tem acesso à educação, assim, o destino lógico dessa pessoa pobre é uma depressão, Carla. Ele não tem acesso à vida de verdade. Às vezes, Aninha, até a própria alimentação, né, na mesa para os seus filhos. Essas pessoas que estão em estado de pobreza, acordar de manhã e não saber o que vai colocar na mesa para as suas crianças, né? Você falando aí da pobreza. Não é fácil, minha querida. É a proposta que temos para falar nessa quarentena. No final, vou dizer a minha proposta de lançar uma live só falando, tratando esses problemas, de quanto de depressão a quarentena vai produzir. Viu, Carla? Sim, porque estamos diante de uma crise de que é muito difícil administrar essa verdade de dizer fique em casa com a mesa farta e dizer fique em casa sem ter nada para comer. Com certeza, querida. Entendeu? Então, são assim, nós não vamos entrar nesse duas realidades. Mudando, voltando ao último tema que eu coloquei aqui, a última causa, a questão dos problemas, os problemas espirituais, né? Aí, entre esses problemas espirituais, existe o pecado, que é um problema grave, que afeta toda a humanidade. Existe o pecado, e existe também as consequências do pecado. São dois problemas espirituais gravíssimos. Okay? Verdade, querida. Ok. Muito seguir. Bom. Ana, muito bom. Gente, quando o tema é maravilhoso assim, como esse que nós estamos tratando, o tempo voa. Mas antes de completar 1 hora, porque a gente quer deixar a live salva,
Travou um pouquinho. Deixa eu esperar retornar aí. A Cris Vilar retornar para a gente. Travou pouquinho. Oi, tô Mas aqui, eu acho viu, que já já Carlinha? ela volta aqui para a gente. Tá me ouvindo, minha querida? Tá me Tô ouvindo? lhe ouvindo perfeitamente, querida. Só um pouquinho. Pronto. Travou um pouquinho aqui para mim, mas talvez seja só aqui no meu sistema mesmo. Veja só, Cris. Agora a gente chegou, antes da gente encerrar esse primeiro tempo, porque nós gostaríamos demais de poder estar, enquanto a Cris vai falando, vários comentários, as pessoas estão interagindo com a gente vai poder ver com mais calma. Mas eu tenho um último não, que ainda tem assunto para a gente tratar, mas eu estou de olho aqui no relógio. Eu tenho um tema para falar com a Ana que é fundamental também hoje, com a Cris. O tema é sobre os transtornos femininos relacionados à depressão. E eu, antes mesmo da Ana comentar isso conosco, dentro da pesquisa, da própria experiência dela, eu queria saber aí, quem tem pergunta, quem poderia ter interesse de mandar alguma pergunta ou de continuar com a gente. Então, põe um recadinho aí para a gente saber disso, tá bom? Mas agora eu quero que a Ana comente com a gente essa parte específica da depressão na vida da mulher, porque a pesquisa dela inicialmente nos mostrou que há um número muito maior de mulheres que são afetadas pela depressão. Inclusive, Cris, eu vi também que nos últimos anos, falando da parte física da mulher, o índice de mulheres sofrendo de ataque cardíaco, morrendo do coração, superou os dos homens, que sempre era mais os homens que faleciam de ataque cardíaco. Eu acho que tudo isso está no pacote e eu queria, então, que você comentasse isso conosco, né? O que se relaciona, que áreas da saúde da mulher a depressão pode estar ali coladinha, podem ser favorecedoras ou não de uma crise depressiva? Muito boa essa sua pergunta. Você é extraordinária. Poderíamos trabalhar com isso, querida. Você é uma excelente entrevistadora. Jornalista nata, meu pai. Carlinha, você está me escutando? Você está me ouvindo bem? Agora eu tô, Aninha. Cortou um pouco, tinha cortado um pouco, Cris. Tá ok, minha gente. Vocês estão, porque é o seguinte, Carlinha. Essa é a minha primeira E experiência a com turma aí, live. vocês estão nos ouvindo? Dá um feedback, estão ouvindo direito. Agora estou, Ana. Acho que agora fixou. Dá um legal pra gente. Quem tá nos ouvindo, se alguém tá travando, mostra pra gente aí. Você está ouvindo direitinho? Não, daí. Eu acho que voltou, Ana. Carla. Voltou ainda. Agora eu tô te ouvindo bem. Tava travando um pouquinho. Aí, Ju falou que tá tranquilo. Pode continuar, querida. Pronto, nós pesquisamos, estudando uns transtornos femininos, certo? Onde esses transtornos, ele desenvolve a depressão entra como coadjuvante, ela passa a ser um sintoma e não a doença em si. Tá entendendo, Carla? Sim, querida. Então, vamos ao primeiro transtorno. Eu vou elencar aqui os sintomas desse transtorno e você vai associar junto comigo como a depressão está envolvida nesse transtorno. O primeiro transtorno, depressão pós-parto. O puerpério é uma questão feminina, né? Específica. É uma questão específica da mulher, e que ela apresenta os mesmos sintomas da depressão, ok? Vamos lá. Olha, na depressão pós-parto, olha só os sintomas
simétricos com a depressão. Tristeza profunda com choro, desejos de morte, angústia, desprezo e rejeição pelo bebê, incapacidade de interação com o bebê e alteração do sono, tanto insônia como sonolência. Tem alguma coisa a ver com depressão aí, Carla? Tem sim, querida. Tá Sim, entendendo? sim. Então, nesses transtornos femininos, a depressão ela é apenas um sintoma. No entanto, eu quero deixar bem claro que, se esse transtorno dado, a gente fala sobre isso no livro, não é? Se esse transtorno, se esse transtorno não for tratado, certo? Ele vai desencadear nessa mulher que passou pelo processo de pós-parto uma doença. Deu para ouvir, Carla? Tá Você travando. conseguiu ouvir, amiga? Carla? Aninha, travou um pouco, Cris, travou um pouco. Tá voltando e travando, mas eu acho que a explicação para isso é que nesse horário são muitas lives também, congestiona um pouco o Instagram. É verdade, né? Sobrecarga, Não é? né, Carla? Sobrecarga. Mas eu ouvi bem o que você falou agora, deu para eu captar tranquilamente a questão das características que estão relacionadas à depressão pós-parto e à depressão, a ter um bebê, né, e a patologia, a doença. Nós temos aqui, Ana, acredito que mais uns 4 minutinhos para a gente, talvez não dê tempo você falar agora do restante dos transtornos femininos. Mas eu acho que esse é um assunto muito interessante. Eu acho que, como está pertinho da live encerrar, a gente vai pedir para que alguém está informando que é a minha que está travando, ó, a minha internet. A gente vai pedir para que quem está acompanhando aí a gente, se quer continuar conosco, se quer mandar perguntas para a gente, dá um sinal, tá bom? Nós vamos encerrar para voltar na nova live, porque eu já estou recebendo aqui alguns recadinhos de alguém que gostaria, de pessoas que querem continuar aí, que querem mandar uma perguntinha, uma dúvida. Pode ser? Pode ser? Pode ser, meu amor, Joia? com certeza. Pronto, então, pode retornar o pessoal está mandando recadinho. O pessoal tá mandando recadinho também aqui no privado, Cris, que eu tô com o meu zap aqui também do ladinho do computador, e estão dizendo, faz outra, que a gente quer mandar perguntas e respostas. Então, vamos encerrar agora. Vocês entrem aí com a gente de novo, eu quero ver todo mundo de novo com a gente, hein? Ana, só um instante, querida. Até já já. Ok.